Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós já abordamos o assunto das grids no vídeo 2 desta série, falamos bastante a respeito, mas ainda estávamos usando o Bootstrap 3. E existem algumas novidades no Bootstrap versão 4 beta que estamos usando agora, e é o que nós vamos abordar nesse vídeo. Vamos a ele, pessoal! Como tudo que evolui, também houve uma evolução nos sistemas de grids ao longo do tempo, porque havia essa necessidade de dividir a viewport ou a tela dos dispositivos, que na época eram apenas aí os desktops ou notebooks, dispositivos então com telas grandes, poderiam ser divididas em colunas para a distribuição do conteúdo. Então, a primeira coisa que se usou foram as tables. Por quê? Era bem lógico fazer esse paralelo entre uma tabela e essa divisão de células em linhas e colunas. Naquela época foi publicado um best-seller, Creating Killer Websites, do David Siegel. A primeira edição data de 1996, em que se usava exatamente esse sistema de tabelas para criar sites de uma qualidade bastante avançada na época. Evoluímos então para o uso dos floats. E esse, por sinal, era o sistema usado pelo Bootstrap até a versão 3. Aqui nós já tínhamos uma flexibilidade maior, porque já foi uma forma de apresentação desenvolvida para uso no front-end. Em seguida, veio a Flexbox, que, como o nome diz, flex, de flexível, permite essa adaptação de uma forma ainda mais elaborada. E a última novidade é o CSS Grid, no padrão homologado pela W3C, o World Wide Web Consortium, que realmente revolucionou tudo, e aí nós temos uma flexibilidade total para a distribuição do conteúdo na página. É o assunto do momento, realmente eu acredito que no futuro tudo vai estar baseado no CSS Grid, inclusive o Bootstrap, com a próxima versão, deverá já incorporar esse avanço, tal como agora ele já incorpora a Flexbox, que é o passo anterior. É o assunto que está sendo mais comentado aí nos sites de front-end, o uso do CSS Grid. Só não bombou de vez porque realmente há aquela questão da compatibilidade. Os browsers só passaram a dar suporte ao CSS Grid a partir de março desse ano, então está tudo muito novo e vai levar ainda um tempo até que isso seja adotado como padrão. Toda essa evolução foi uma resposta à própria evolução tecnológica. Diferentemente de tempos atrás, hoje nós temos aí dispositivos com telas, com displays, tecnicamente nós estamos chamando de viewport, completamente diferentes. Telas grandes nos desktops, monitores de TV, inclusive, sendo utilizados aí para apresentação de conteúdo, os notebooks, os tablets e os grandes usuários de internet da atualidade, que são os smartphones. Todas essas tecnologias de front-end que nós mencionamos são exatamente para atender essa necessidade de responsividade, ou seja, de adaptar o conteúdo à viewport do dispositivo. Neste interessante artigo, esse cidadão Manuel Matuzovic nos demonstra esse melhoramento progressivo no layout de CSS, desde as floats, passando pela Flexbox até as grids. E ele fez aqui essa demo em que nós podemos observar desde um layout básico aqui, em que não há divisão em grids, não há divisão em colunas, todo o conteúdo é muito bom aqui para ser apresentado
no smartphone, mas num display grande como esse que eu estou usando aqui, já não é tão legal, né? Então ele tem esse botão aqui, ó, Enhance, vamos melhorar a coisa. Ele está usando agora os floats. Então vejam como é que com o float nós já damos uma aparência bem moderna na página. Vejam como é que a distribuição de conteúdo fica bem legal, né? Até que ele coloca aqui, floated, nada mal. Se nós formos adiante, vai usar o Flexbox, que é o que está sendo usado agora pelo Bootstrap 4 Beta. Então, veja que há uma melhora aqui no posicionamento de texto, posicionamento aqui, nós já temos essa possibilidade de fazer aqui uma distribuição de conteúdo que nós tínhamos que usar artifícios no sistema de float de uma forma bem mais direta. E finalmente com o uso de grid. Observe que o primeiro banner aqui está numa dimensão, isso era muito difícil de ser feito nos outros sistemas. Olha aqui, olha esse título colocado acima, a mudança aqui no posicionamento desse texto, olha a distribuição aqui, muito mais flexível. Então esse realmente é o sistema top no momento. Pena que por essa questão aí de compatibilidade, principalmente em empresas que ainda usam browsers antigos, fica difícil você já evoluir para ele. Mas o Flexbox já é um avanço bastante interessante e o Bootstrap 4 vai nos permitir usá-lo. Eu vou abrir aqui as nossas ferramentas, vamos colocar ele responsivo para vocês verem aqui, olha como o layout fica bem interessante. Vejam como o layout vai se adaptando. Aqui eu estou usando o Flexbox. Parece bem legal, né? Então vejo que ele já é um avanço bastante grande com relação ao sistema de floats, que chega ao ponto em que vai tudo adaptado para um smartphone, para fazer aqui o scroll vertical. Mas quando nós aumentamos para a tela maior, olha só o layout como é que fica bem adaptado. Deixa eu diminuir aqui para vocês terem uma visão de uma área maior. Olha só, e vejam a adaptação aqui. Excelente a responsividade, né? Com o uso de Flexbox, que é bem legal. Aqui na página de documentação do Bootstrap 4, na seção de Layout, nós temos a descrição do Grid System. E nós já temos então essa informação que ele é construído com o Flexbox e é completamente responsivo. Porque esse foi o avanço do Flexbox em relação ao Float. Como os dispositivos mobile, os dispositivos móveis, os smartphones passaram a ser os principais consumidores de conteúdo, houve essa necessidade, que já era usada no Bootstrap 3, do uso do paradigma de mobile first. Nós já comentamos isso. Então, o Flexbox é um avanço para garantir uma adaptação ainda mais flexível que o uso do float. Aqui embaixo está uma descrição de como é que a coisa funciona. Tem um exemplo aqui, vocês vejam uma grid com 3 colunas, né, nesse exemplo. Ele diz então que as colunas são centralizadas na página com um container Py. Então nós temos que colocar tudo dentro da classe container que nós examinamos no vídeo anterior, que pode ser o container com os breakpoints responsivo e o container fluid. Todos têm responsividade, só que um ocupa toda a dimensão da tela e um vai de acordo com aqueles breakpoints que nós examinamos no vídeo anterior. Dentro desse container são definidas divs especiais chamadas row, que são as linhas, e dentro da linha vai sendo definida a coluna. Vamos ver isso na prática. Vamos lá então. Esse aqui é o arquivo HTML, tal como nós deixamos no vídeo anterior. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse JavaScript de query, etc. aqui, que nós não vamos precisar no momento. No momento não vamos usar JavaScript. Então vamos criar aqui uma outra div container. Então a div da classe container.
Dentro dele nós colocamos uma row, que é a linha, certo? E aqui nós vamos colocar só a classe col 3 vezes. E dentro aqui nós vamos colocar coluna 1, coluna 2, coluna 3. Vou salvar. E vamos olhar lá, vejam que apareceram aqui as 3 colunas. São 3 colunas iguais, exatamente em razão aí do uso do Flexbox. Vamos fazer o seguinte. Vou voltar aqui no editor. Deixa eu pôr um estilo aqui, um outro estilo. Vamos pôr uma borda. Border. Um pixel, vamos colocar de largura. Listar, vamos pôr solid. E a cor, podemos pôr uma cor preto. Vamos acrescentar então o estilo nas colunas. Estilo borda. Salvar. E vamos ver como ficou lá. Aqui vocês podem ver então que as 3 colunas estão exatamente do mesmo tamanho, isso em virtude de estarmos usando o Flexbox. Se nós voltarmos lá e colocarmos o container fluid, ele passa a ocupar toda a extensão da viewport. Vamos fazer agora o seguinte. Tirar aqui esse container fluid e vejam que nós ainda temos as possibilidades de colocar as colunas em tamanhos diferentes, como tínhamos na versão 3. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma col 2, uma col 6 e a última necessariamente tem que ser 4, porque lembra que nós tínhamos lá as 12 colunas, isso continua aqui no Bootstrap 4, então a soma aqui, 6 mais 4, 10 mais 2, 12, tem que dar sempre 12. Vamos salvar e vejo que agora as colunas estão com as dimensões diferentes conforme nós definimos. A coluna 1 ocupa 2 colunas, a 2 ocupa 6 e a 3 ocupa 4. Vamos aqui no site do Bootstrap.com, vamos na documentação, layout, grid. Vejam que aqui ainda continuam aqueles breakpoints, ou pontos de ruptura. Só a única diferença é que foi acrescentada mais uma dimensão aqui, mais um breakpoint. Antes era 4, agora são 5. Começa no extra small, que é abaixo de 576 pixels, que é o default. Para ele você não precisa identificar nada. Depois, até 575, passa a ser small, cujo prefixo é o SM. De 576 até 765 é o small. A partir daí passa a ser medium, a partir de 768. O identificador é MD. Tem o large, acima de 992 pixels, o código é LG, e tem o extra large acima de 1200 pixels, que o prefixo é XL. Vamos ver como é que isso funciona. Mas vejam que, mesmo sem o tamanho do dispositivo, veja que mesmo sem nós definirmos os breakpoints, ele já faz a quebra aqui. Isso graças ao Flexbox, que é a vantagem de usar Flexbox, que ele já é responsivo por natureza. Mas veja que fica meio esquisito quando nós diminuímos muito o tamanho da coluna. É bom acrescentar aqui os breakpoints que usam aí os media queries, né? Então, vamos voltar aqui no editor e vamos acrescentar o prefixo MD, por exemplo. Salvar. Aqui na página. Vejam agora o seguinte, olha. Ele vai até o limiar do MD, apresentando as 3 colunas numa linha só. Quando chega no limiar, ele passa ao scroll vertical. Vamos ver aqui o limiar do MD, medium, é 768 pixels. Então vamos pôr aqui, bem no limiar aqui, vamos pôr 767. 767.
Até aqui ele está no scroll vertical. Se eu aumentar um, ó, for para 768, ele já vai colocar todas as colunas numa única linha. Se eu mudar lá, vamos pegar um outro dispositivo, vamos mudar para, em vez de MD, vamos mudar para SM, que seria Small. Então vejam agora o seguinte, olha, ele continua com uma linha mesmo em valores menores até qual limiar? Até o limiar do Small que nós definimos, então até 576. Vamos colocar então aqui bem no limiar, em 575. Em 575 ele já está no scroll vertical, até aqui ainda está no vertical. Se eu aumentar um, ele já passa a apresentar numa linha única e assim vai até os tamanhos maiores, certo? Baixou disso, ele já vai para o scroll vertical. Então está aqui a responsividade de acordo conforme os breakpoints. Nós ainda vamos trabalhar bastante com esse sistema de grades em vídeos posteriores, de maneira que vocês poderão ir depois tirando dúvidas, principalmente com relação a como fazer agora o offset usando o sistema Flexibox. E vocês leiam aqui a documentação do sistema de grids, que com certeza irão poder obter ainda mais informações e ficando fera aí no Bootstrap 4. Tem bastante exemplos aqui, nós vamos depois ir introduzindo isso aos poucos para vocês poderem assimilar. Fica muito ruim, ficaria muito longo um vídeo descrevendo cada item desses. Por enquanto nós vamos ficando por aqui, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês no próximo, hein? Até lá!